evolução e a degeneração do mundo. Sedentos por saber sobre Deus em uma universidade onde os assuntos são as equações, o mundo físico das cadeias químicas, onde a ação final tem como resultado o equilíbrio e harmonia universal. Somos levados a concluir que Deus é a causa da substância e essência da existência e função de todas as coisas. Das profundezas da causa emergem as leis. Estas são comprovadas pelos números e operações e suas equações na totalidade da matéria no cosmos. As leis são a plataforma que suporta as estruturas do universo, que reflete a substância de Deus. A substância de Deus é visível ao homem e parcialmente medida. A essência dele é infinita, incompreensível e inconcebível. O homem, do Observatório do Conhecimento, pode calcular, observar, estudar e demonstrar os fatos que dizem respeito à substância de Deus e o lugar dele na ciência. A essência de Deus exprime-se somente pela compreensão interna dos pensamentos filosóficos e o limite entre a alma humana e a alma do mundo, do qual é subordinada e ao qual pertence. Que o universo existe, a ciência já confirmou. Por que ele existe, só os domínios íntimos e a sabedoria explicam. O início da criação nunca teria existido. A criação é um ciclo eterno da totalidade da matéria no universo, que forma a conclusão da sua evolução e regressão. A evolução é o progresso da matéria no universo, partindo do mundo espiritual e que expressa a divindade do seu início íntimo em todas as coisas, através do qual o universo age, movimenta-se e existe. A regressão é a progressão do íntimo, que está no extremo do universo, em direção ao mundo espiritual. Assim, a matéria retornará ao estado dinâmico. Tanto a evolução quanto a regressão do universo funcionam com as bases da totalidade das leis. Leis que são autoexistentes com as bases da razão da existência, da substância de Deus e as quais dependem da existência e funções de todas as coisas. Os gregos da antiguidade acreditavam que a natureza do infinito expressava a natureza de Deus. Anaximander, o estudante de Tales, é quem nos informa sobre o infinito, uma natureza indefinida tanto em quantidade quanto em espécie. A matéria, continua Anaximander, move-se por sua própria harmonia, e isso constitui uma confirmação de que o universo é imortal e indestrutível. Há muitas objeções quanto à interpretação da teoria da relatividade, onde muitos cientistas atuais, apoiados na descoberta de Hubble de que o universo expande-se continuamente, que não envolvem só visões filosóficas e teosóficas, mas também visões científicas. Na teoria da relatividade, a tendência íntima de expansão do universo é chamada de constante cosmológica. Na constante cosmológica de Einstein, ele sugere uma força antigravitacional que representou em suas equações tão precisamente que essas se sustentariam e não cederiam. Portanto, Einstein apresenta a ideia de antigravidade que até então nunca havia sido discutida. E eu quero pedir que comente desde quando, de um ponto de vista lógico, podemos ver a antigravidade como o oposto da gravidade, a escuridão como o oposto da luz, a direita como o oposto da esquerda e assim por diante. Ou seja, a antigravidade, será que ela realmente existe? E se por acaso a loucura que Einstein confessou não fosse loucura? Como eu já respondi,
Einstein confrontou um universo estático antes de Hubble. Esteticamente, ele não queria acreditar no que a equação dizia. As equações diziam para ele acreditar no que era dito desde o começo, que o universo está se expandindo. Einstein, teoricamente, se preferir esteticamente, se achar melhor, não aceitou a conclusão e colocou aquele termo nas equações, a constante cosmológica, para colocar de alguma forma uma pausa na expansão que a equação dizia a ele que existia. Se aceitarmos que o espaço-tempo expande-se continuamente e junto expande todo o sistema galáctico, será que essa tendência de fuga aparente envolve toda a matéria do universo e não apenas as galáxias? Para entendermos facilmente a expansão do universo, devemos citar as descobertas científicas sobre o universo no século XX. Em 1924, o astrônomo americano Edwin Hubble mostrou que a nossa galáxia não é a única e que existem centenas de bilhões de galáxias espalhadas pelo cosmos. A Terra está em uma galáxia com mais ou menos 100 mil anos-luz de diâmetro, com rotação lenta. Para completar uma rotação, passam-se centenas de milhões de anos. No entanto, em 1929, Hubble surpreendeu a comunidade científica, mostrando que a maioria das galáxias tem um espectro que desloca para o vermelho. E esse deslocamento é proporcional à distância dela ao observador na Terra. Resumindo, Hubble mostrou que por mais que as galáxias se distanciem da Terra, maior é a velocidade delas. É claro que isso nos leva a crer que, às vezes, no futuro, em grande velocidade, elas se tornariam incandescentes e depois se desmaterializariam. As fronteiras do universo, na zona crítica dessa desmaterialização, não podem ser por nós calculadas devido à sua vertiginosa distância, assim como no cálculo da cortina estelar. O professor Hawking nos dá a sua visão científica das fronteiras do universo. Mais do que uma proposta elegante, é o que eu e Jim Hartle chamamos de proposta de fronteira não existente. Parafraseando, a proposta de fronteiras do universo é a de que o universo não tem fronteiras. Em outras palavras, o espaço e o tempo imaginário formam uma curva e criam uma superfície próxima como a superfície da Terra, porém com mais dimensões. A superfície da Terra não tem fronteiras. Não há um depoimento de alguém que tenha caído de um precipício no fim do mundo. A proposta de fronteira não existente e outras teorias são propostas simples sobre as condições de fronteiras do universo. Para testá-las, devemos questionar quais são as previsões delas e comparar com as novas observações. Como exemplo, cito as similaridades da radiação de fundo das micro-ondas, gravadas em 4 áreas do universo há muito tempo. Uma delas é insuflada de acordo com a proposta de fronteiras não existentes. As outras 3 sofrem defeitos topológicos, localizados onde os pontos de espaço-tempo são cortados. Até hoje,
As observações não são tão precisas para se distinguir as imagens. As observações nos próximos anos poderão nos dar as respostas. Vivemos em uma sociedade que se fascina pela cosmologia. Aposto na proposta das fronteiras não existentes. É uma explicação tão distinta que sei que Deus a escolheria. Concluo o ponto de vista do professor Hawking, que é: Deus teria escolhido a proposta de fronteiras não existentes. Diante de uma conclusão tão sensível, o homem contemporâneo deve prestar atenção e se esforçar para entender o modo de concepção do universo pelo Deus Criador. A questão básica e principal é: será que o Deus Todo-Poderoso construiria um universo mortal, em outras palavras, um universo fraco para ser imortal? Ou talvez um Deus Todo-Poderoso tenha construído um universo todo-poderoso com soberania absoluta e controle sobre a matéria e espaço-tempo? Se o Deus Todo-Poderoso permite a não existência de fronteiras no universo material, que está em constante abertura, o que nos evita supor que a tendência centrífuga das galáxias é o resultado da atração do fenômeno gravitacional de um universo extra dentro da estrutura ativa do universo, que é absorvida para retornar ao estado quântico inicial e atuar mais uma vez no mesmo papel do estado da criação? Hoje, os cientistas consideram que é hora de calcular de novo a constante cosmológica, que por razões diferentes Einstein fez nas equações para deter a expansão de algum jeito. Hoje, há uma visão diferente de que precisamos da constante cosmológica para explicarmos um tipo de antigravidade. E eu uso esse termo com grande cuidado para explicar a aceleração da expansão. Se supormos ser o começo do tempo, um poço, será que ele pode ser esvaziado continuamente, sem um mecanismo para reabastecê-lo? Será este o começo da criação contínua? Trabalhando em um sistema de evolução e regressão num grande círculo, onde no centro está o homem? Talvez uma nova interpretação da teoria da relatividade, que envolva o começo contínuo, no começo e fim do tempo, nos prove que o universo se reproduz para si mesmo infinitamente. Não consigo entender como um Deus perfeito tenha criado um cosmo que tenha um dia morto. Então, ele não é perfeito? Eu tenho uma pergunta. Não digo que vou fazer a sua pergunta. Não devo acreditar que o que a ciência diz seja verdade. Não, a ciência pode responder algumas perguntas, mas não todas elas. A matéria se estende ao espírito. Stephen Hawking escreve que devemos tentar entender o começo do universo baseados na ciência. Talvez esse objetivo esteja além das nossas capacidades, mas devemos ao menos tentar. Eu concordo absolutamente com a visão do professor Hawking. O que exige atenção especial é compreender o que é a ciência e qual ciência precisamos aplicar para entendermos o universo. As ciências da física, química, astronomia, astrofísica, matemática, geometria, medicina, direito, sociologia, antropologia, psicologia, psicometria, teologia e outras.
A ciência mais significante de todas é a filosofia, porque sem ela, todas as outras não serão compreendidas, e também porque é baseada na lógica, que é a expressão absoluta do intelecto humano. Acredito que aquele que afirma que entende o universo pela astrofísica e matemática será excessivamente deficiente. O entendimento do universo deve ser relacionado primeiro a Deus e ao homem. Em outras palavras, a tudo o que a ciência reuniu. Cada fenômeno científico tem um papel especial nas identificações do fenômeno com o homem e com o seu criador, porque o acaso não existe. Esta é a posição do princípio antropológico. Na figura, vemos um homem composto de matéria e espírito, em outras palavras, alma. Em um universo composto de matéria e espírito, em outras palavras, alma. A velocidade da luz pode ser identificada imediatamente com a da alma, como tem sido demonstrado cientificamente que a alma é luz. Quando falamos de uma jornada por um facho de luz no espaço-tempo, podemos facilmente pensar nesse facho como uma alma que viaja. Quando pensamos em viagens na curvatura do espaço-tempo, numa região do universo, estamos falando da viagem dos fótons, que poderiam ser almas, que se envolvem num vórtex da curvatura do espaço-tempo. Se não excluirmos essa possibilidade, podemos imaginar uma alma que vive em um contínuo agora, no centro de dois fluxos opostos. Esta condição pode ser vista como uma estática, em um sentido da eternidade cheia de vibração de um universo isolado, onde o tempo aponta constantemente para o futuro. Se a estrutura interna da alma a fizer responder positivamente a esse estado estático contínuo, então a alma pode viver em felicidade eterna. E é claro que eu fico assustado ao pensar sobre o que aconteceria se a alma caísse num buraco negro. Se pudermos ver com os olhos internos um universo onde a ação material está ordenada num estado quântico de um mundo de almas que habitaria o universo de ponta a ponta, então podemos falar sobre religião. A religião é o meio de comunicação do homem com Deus. Nesse modelo simplista, sou tentado a apresentar um ponto de vista religioso entre união do homem e sua alma com o mundo divino. A cosmogonia pode não ser a cosmografia. No entanto, a cosmografia explica a cosmogonia de sua forma esotérica, com referência aos números e equações. A interpretação esotérica da cosmogonia pertence ao espírito, à própria divindade. Porque a interpretação filosófica do cosmos, assim como as bases do princípio antropológico na máxima grega, o homem é a medida de todas as coisas. No centro desses círculos concêntricos, o homem está rodeado pelo sistema solar. O círculo a seguir é a nossa galáxia. O terceiro círculo representa um universo perceptível e invisível, com todas as manifestações de matéria e espaço-tempo, de onde as leis são completamente desconhecidas. O último círculo é o cinto, a razão onde o infravermelho é absorvido pelo branco, onde o movimento é absorvido pelo motor sem movimento, onde a matéria é absorvida pelo espírito e, através da transmutação divina, volta ao centro universal de onde veio, dominado pela lei da formação. A matéria volta a ser espírito. Isso é religião. Indeterminação e a fábrica do universo. A ciência pode ver a distância das galáxias, mas não a distância da matéria cósmica, e é isso que a comunidade científica chama de matéria escura ou matéria fria. Consequentemente,
Quando falamos da distância das galáxias, temos o direito de afirmar que as galáxias contêm a substância do universo, mesmo quando sabemos que a matéria das galáxias não é 5 ou 6% do peso total da matéria que há no universo. E como podemos demonstrar que o universo expande quando não sabemos o comportamento do total da matéria do cosmos, se na verdade ela se move para o exterior ou se move para o interior, se move para dentro? Há muitos cientistas que dirão que o que medimos, o que vemos, se preferir o material que vemos, na verdade são 4 ou 5% de todo o material que deveria existir no universo. É isso que faz as galáxias, as estrelas, planetas, ou o que podemos gravar com nossos instrumentos, ou com os vários telescópios, ou com o que usarmos, que devemos admitir a existência de uma quantidade limitada de matéria escura que pode alcançar 95% das coisas, ou, se preferir, 95% dos materiais que devem existir no universo. E esses materiais são compostos de certos materiais ou certas substâncias que a ciência ainda não descobriu. Quem pode conferir que a matéria escura do universo, que cobre de 90% a 99% da matéria total, segue o curso das galáxias? Se supormos que não segue, o que ocorre no centro do movimento da matéria? De onde e como é gerada a matéria infinita do universo para mover a casa de máquinas do voo até o centro da existência? Talvez a matéria escura siga alguma lei desconhecida até agora e que se oponha ao curso das galáxias. O princípio da incerteza de Heisenberg diz que não podemos, com precisão absoluta, determinar a posição e velocidade da partícula. A determinação mais precisa de uma é a menos precisa de outra. Isso confirma que o conhecimento científico estará sempre limitado à parte e nunca ao todo. O todo pertence ao domínio da sabedoria e discernimento, que se estende ao mundo eterno das ideias. Por vivermos em um mundo onde os opostos se estabelecem, que constitui a harmonia, por causa do oposto de acima e abaixo, do oposto de esquerda e direita, da luz e da escuridão, do oposto da atração e repulsão, causa que o oposto da evolução é a regressão, dentro do contexto institucional, leis existenciais e princípios. Participei com interesse excepcional de uma conferência internacional de astrofísica na Academia de Atenas, com o tema do estado caótico do universo. As conclusões me levaram a tirar minhas próprias conclusões, pelo jeito de como uma pessoa deve pensar quando é chamada para interpretar o universo. O universo é mecânico. Em outras palavras, é uma fábrica onde se produz a formação, o ser das coisas. Para o funcionamento da fábrica, é necessário matéria-prima, para mantê-la trabalhando continuamente e distribuindo sempre ao consumidor do mercado, o espaço-tempo. O armazém para a matéria-prima da fábrica do universo se conecta com a matéria quântica do espaço, que fornece pedidos de matéria em números inestimáveis para a fábrica universal funcionar. A fábrica do universo é autogeradora autônoma, autoprodutiva, autofuncional e eterna. Ela tem uma entrada e também uma saída. Ao contrário disso, nas profundezas do infinito, onde o espaço-tempo é unido, assimilado e identificado com o espírito, está o mundo divino, o destino de fronteiras insolúveis para a fábrica universal. No universo, nada acontece por acaso. Tudo pertence às equações. As equações existem porque o espírito infinito existe, porque elas pertencem a ele e é de onde elas vieram.
O espírito se identifica com a totalidade das leis que a equação segue. E essas leis existem não só para confirmar as manifestações externas e internas das coisas. Concluímos com tudo isso que o universo, unido ao espírito, constitui a totalidade da criação, que existe além da hipótese do começo único da grande explosão do universo temporário. O início da criação no Velho Testamento, o início da criação no então chamado Big Bang e todo outro tipo de início nos leva às decisões de um Deus falho que começa a criar o universo que liga e desliga com a Gênesis repetida e a morte repetida. Isso, com certeza, afirma que Deus, se as teorias estão certas, é falho. Mas como Deus não é falho, mas é perfeito, o homem tem que procurar o trabalho perfeito do universo pela maneira de pensar do seu próprio Criador. Esta é a tarefa suprema de cada cientista, pesquisador, filósofo e pensador.